alimentar o meu espírito com oração em língua, com louvor, com adoração. Isso é verdade, irmão. É necessário orar em língua, adorar a Deus, cantar, orar. É sim. Mas se você fizer tudo isso e não obedecer isso aqui, jamais você está andando no Espírito. Você está usando as coisas do Espírito, mas não está andando. Porque não há nada nesse mundo mais espiritual do que a palavra de Deus. Aleluia. Não há outra técnica, não há outro modo, não há outra maneira, não existe outra saída se você quer andar no Espírito e não cumprir com o desejo, a concupiscência da carne, do que obedecer a palavra de Deus. E um dos mandamentos é: não deveis nada a ninguém. Jamais alguém estaria andando no Espírito se ele não paga o que deve. Andei no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ao desejo da carne, porque a carne milita com o seu desejo contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis sob a lei, não andeis debaixo da lei. E aqui não é a lei de Moisés, é a lei do pecado. Porque Cristo não morreu na cruz para me libertar da lei de Moisés. Cristo morreu na cruz para me libertar da lei do pecado. E se eu sou guiado pelo Espírito, então eu estou livre da lei do pecado. As palavras concupiscência e milita, ou na passagem acima, vem da mesma palavra do grego que significa anseio, desejo, ímpeto, impulso, vontade, cobiça, ambição, sede. Esse anseio, esse desejo é por algo proibido. Então, com essa concupiscência, milita, guerreia um contra o outro. Essa guerra sempre é por algo proibido, por aquilo que é correto, por aquilo que, como às vezes a gente não tem força para buscar a Deus na oração, na adoração, no culto, na leitura da palavra. Por quê? Porque há uma lei contrária. Então dever é mais fácil do que justificar. É mais fácil você quebrar o princípio, ir lá e dizer: olha, tal dia eu te pago e depois não pago, porque você está com desejo de algo proibido. Mas parece que esse caminho é mais fácil de criar do que voltar para renegociar, para pedir desculpa, para se justificar do que está devendo. E dando um conselho a você, um dos primeiros justificativos que você deve dar quando você deve, não é a justificativa natural, ela é espiritual. Perdão. Você me perdoa porque eu fiquei devendo você. Arranque, conquiste o perdão do seu credor. Quando você conquistar o perdão, você diga: agora vamos acertar agora. Agora vamos discutir o valor. Porque o pecado maior da dívida não é o valor que você ficou devendo, foi o pecado da atitude espiritual. E se uma vez você acertou o espiritual, você pode ter certeza que Deus abençoará e você vai vencer no natural. Amém. Portanto, a causa das nossas lutas vem do coração e dos desejos que vêm da nossa carne, se opondo aos desejos que vêm do Espírito Santo em nós. Como conseguiremos sair das dívidas se não resolvemos essa questão fundamental? Talvez desejamos nos livrar dos juros, da pressão que as dívidas nos causam, mas será que estamos dispostos a buscar a libertação também dos desejos desenfreados que nos levam a este juro? Santificar a vida financeira não significa apenas doar uma porcentagem dos seus recursos ao Senhor e fazer o que bem entende com o restante. Santificar a nossa vida financeira não é apenas doar uma parte e com o restante eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Pertencemos integralmente ao Senhor. E se nosso coração ainda não foi conquistado por completo, se ainda não vibramos mais com o avanço do reino de Deus do que com as nossas aquisições materiais, se o nosso sonho ainda
dificilmente nos livraremos das dívidas, mesmo que tenhamos o melhor manual do mundo. O que significa que eu dou a Deus o que é de Deus, dou a César o que é de César, e eu tenho a minha parte, mas com esta parte eu ainda tenho que ter uma satisfação maior em ver o avanço do reino do que de realizar meus próprios desejos. Amém? Amém. E como eu vou ter então? Ei, cada vez Deus vai aumentando a sua porção. A sua porção não é aumentada com a parte que você deveria fazer generosidade, porque Deus pode muito bem aumentar a sua porção e também aumentar a oportunidade de você ser generoso. Amém? Não estou propondo uma vida de ascetismo, de privações ou de sacrifício por esforço pessoal. Mas que palavra é essa? Ascetismo. Que palavra é essa? Para muitos aqui é uma novidade. É a prática de alguém que renuncia a todos os bens materiais para viver em pobreza e doar os seus bens ao próximo. Não é essa a proposta. Não é você se enclausurar em um monastério lá e ficar em orações e doar seu patrimônio para a igreja ou para os favorecidos, para os menos favorecidos ou para a caridade. Não. Deus quer que você tenha e quer que você desfrute. Uma pessoa que deixa de gastar a fim de ser santo ou dedicado, mas cujo coração ainda se apega àquilo que não possui, não alcançou santificação alguma ainda. Eu faço, eu tenho uma ação, mas eu não venci aqui dentro. Entende o que eu estou falando? Tem pessoas que ele até cumprem, mas aqui dentro ele passa uma guerra o tempo inteiro. Ele faz o que é certo, mas não desiste dos seus interesses pessoais. Ainda que ele está sufocado, mas ele ainda não sofreu uma libertação. Ele será vencido por esse desejo. É só uma questão de tempo. A única coisa que tem valor para Deus é a libertação da ganância interior, que só ocorre pelo Espírito Santo, que enche nosso coração de tal paixão por Jesus e pela sua causa, que todos os demais desejos se tornam insignificantes em comparação. Amém? Vamos identificar isso. O primeiro passo é nós identificarmos a raiz desse problema. O segundo é prostrar-se diante de Deus em arrependimento e total insuficiência e abrir o coração para que Ele faça o restante pela sua vida em nós. Em Mateus 3,10, João profetizando disse: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu e você precisamos aceitar que este machado, chamado Palavra de Deus, venha cortar da nossa vida, pela raiz, a ganância. Colocando o machado à raiz dos nossos desejos, ele pode mudar as forças que governam nossas vidas e nos libertar dos impulsos que nos colocam sob o jugo do inimigo. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos para a parte de resolvermos como nos livrar da dívida. Amém? Diga comigo: cobiça. A cobiça é a fonte da dívida. Dívida para o cristão é a violação do mandamento que está em Romanos capítulo 3, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Dívida resulta de cobiça, um desejo de possuir o que o nosso próximo tem, mesmo que não tenhamos seus recursos. Por causa da cobiça, o escravo deseja possuir uma casa, um carro, móveis e roupas que vê outros entre os ricos, e o único meio de adquirir tudo isso é através de dívida. Quantas pessoas que não pagou a cueca que está usando, que não pagou a roupa íntima,
está desfilando na cidade, mas o sapato que ele está pisando em cima não foi pago. Quantas pessoas que assumem o culto de uma igreja, usando, trajando, até a Bíblia ele comprou e não pagou, ficou devendo na livraria da Emantina, ou lá na Gadiel da Jéssica, ou em outra livraria aí. Que autoridade você tem se você vive desta maneira? Você pode passar uma grande vergonha. Se não passou ainda, é porque Deus está poupando você, mas não garante que será assim para sempre. Por causa da cobiça, o escravo quer o que o outro tem. O escravo da dívida quer um novo carro, quer uma nova casa, quer uma nova roupa, e assim por diante. Paulo declarou: mas é grande ganhe a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar a nele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Diga: com isso, contente. Então, quando você chegar em casa hoje, você olha para o que tem e diz: com isso, contente. Mas a maioria, quando olha para o que tem, fica carrancudo e descontente. Lembra do conselho que pode piorar. Não, mas estou piorando porque não tem jeito. Olha que tem muito espaço. Então é melhor você começar a ficar contente. Isso resulta, ou melhor, o homem ganancioso ou a nação avarenta entra em dívidas a fim de conseguir mais poder aquisitivo, prestígio, recurso e outras formas de poder visível. Isso resulta de fato em mais poder, mas é poder de curto prazo, comprado pelo preço de desastre a longo prazo. Diga comigo: dívida é comprar poder a curto prazo e sofrer um desastre por longo prazo. Como é rápido adquirir uma dívida. Tem gente que está esfregando nela aí há anos, décadas, e às vezes ainda deixa a herança para a família. O devedor constantemente vê novos alvos, novos incrementos de poder possíveis de serem alcançados através de mais dívidas, e consequentemente se afunda cada vez mais em escravidão. Viver com dívidas é um estilo de vida, uma forma gananciosa de viver e uma forma de escravidão. Vou repetir: viver com dívida é um estilo de vida, uma forma gananciosa de viver e uma forma de escravidão. O resultado final de uma economia baseada em dívida, tanto para o indivíduo como para a nação, é falência. O poder que se adquire em curto prazo, porém, é impressionante. Os próprios devedores se impressionam profundamente com esse poder e por isso atribuem aos maiores devedores o maior grau de poder. Acreditam, ademais, que quando se tornam conscientes da pressão da dívida, que o mal está naquele que emprestou e não em si mesmo, por ter vivido gananciosamente. Ele acha que aquele que tem poder, e aí ele procura crédito com aquele que tem poder, achando que se ele possuir, ele também terá poder, e no final ele culpa quem está naquele estado por causa do grande a quem ele emprestou, e jamais é verdade. O mal é por causa da ganância que está dentro do homem. Quem está devendo para o agiota diz que não consegue pagar porque o juro é muito alto. Mentira! Você está devendo porque você quis entrar lá. Foi o seu desejo que te levou lá. A culpa não é dele, é da ganância que está em você. Assim, começamos a esbravejar contra o poder econômico oculto e muitas vezes reúne fatos e dados sobre essas grandes forças financeiras. Xingamos as instituições bancárias,
xingando o cartão de crédito. Mas você viu que é você que tem o poder de cortar esse cartão, de quebrar, de desfazer dele? Não, eu fico xingando a instituição, eu fico xingando a bandeira Visa, a bandeira Master, eu fico xingando os bancos. Se eu não tiver na mão dessa desgraça desse banco, eu não estava desse jeito. Ei, foi você que entrou lá. Eu nunca vi ninguém, em 11 anos que eu fui bancário, algum funcionário de banco entrar na casa de uma pessoa, arrancar de casa, levar na agência e obrigar a dever. Todos chegaram lá, humildes, clamando, implorando. Irmão, nunca fez isso diante de outro irmão para reconhecer seu pecado, para fazer um conserto entre irmãos. Nunca usou aquela humildade, mas para pedir emprestado. Ele chega numa falsa humildade. Trata a gente de querido, meu amigo, paga churrasco, oferece jantar na casa dele. Depois que você vai no jantar na casa dele, ele sabe que é você que avalia o cadastro dele, que vai aprovar o crédito. Todo aquele tratamento. Quando ele cai na dívida, o desgraçado, aquele gerente que eu vou juros demais, eu não vou pagar porque eu fui passado para trás. A ganância que está em você. Os grãozinhos de verdade que descobrem a respeito das instituições econômicas ofuscam a dura realidade de que são os devedores que sustentam essas instituições, e que o verdadeiro mal é viver gananciosamente e não ser um banqueiro, por mais perniciosos que os princípios capitalistas hoje sejam. A perspectiva daqueles que se preocupam com os gestores do dinheiro, portanto, está completamente falha. Acredita no triunfo do mal, mas deixa-me perceber que o mal fundamental da dívida vem da cobiça. Conheço homens de Deus que diz que tem que pagar contas pequenas, mas não é necessário pagar uma multinacional. Isto é um engano. Você tem que quitar todas as suas contas. Tem gente aí que ficou devendo para telefonia, o nome protestou, não se preocupou em pagar. Isso tem muito. Ei, mas não dá o direito de você ser comunista e querer dividir pelos outros. Você está roubando se não pagar, porque você usou o telefone, você usou a internet, você usou a gasolina, você usou o gás, você usou. Então você terá que ser fiel. Amém? Amém. As pessoas querem destruir os bancos que representam uma atividade legítima, ao invés de abandonar a cobiça. O comunismo. Ontem, de domingo, um líder da frente aí do governo atual disse: olha, eles estão incomodando o juiz do Supremo, nós vamos invadir a casa deles, as fazendas deles, as empresas deles. Isso é o que o comunismo faz. Ao invés de ele trabalhar, de motivar o norte, nordeste, sul e sudeste a estudar, a crescer, a se profissionalizar, porque nós damos uma nação riquíssima. Tudo que coloca nesse solo, o solo devolve com abundância. Não, culpa. Qual é o discurso do PT nos últimos 30 anos até chegar no poder? Que a culpa é dos bancos, que a culpa é dos ricos. Não, a culpa é da ganância, de querer ter sem cumprir princípios corretos. Emprestar dinheiro não é pecado. A escravidão é um fato da vida. É aquele que está sob a escravidão da dívida, não pode culpar quem lhe emprestou dinheiro de forma honesta e legítima. Discutiremos isso. Pastor, cristão não pode emprestar dinheiro? Pode. Ao irmão emprestará sem juro. E ao não irmão, ao não cristão como eu e você, não cobrarás usura. E pela vida, quando você vai beneficiar alguém, salvar a vida de alguém, aí você não precisa nem esperar que te peça emprestado. Que seja cristão generoso e ofereça ajuda antes que te peça emprestado. Amém? Amém. A Bíblia reconhece tais transações como legítimas. O escravo não é
extremamente limitado. A lei bíblica até prevê situações em que se faz opção para continuar na escravidão. Neste caso, a pessoa teria de reconhecer publicamente que seu estilo de vida era um ato da sua própria vontade, mas não era um escravo por dever, era um escravo por decisão. Esses são os estatutos que lhe incorporados. Se comprar um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas aos 7 será livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filho ou filhas, a mulher e seus filhos terão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele lhe servirá para sempre. Amém? Cristo perdoou as nossas dívidas na cruz, o que devíamos em pecado. Agora estamos livres, mas nos oferecemos a ser escravos voluntários em ser servos dele. Amém? O crente que foge da dívida declara, ao assim agir, que se recusa a ser escravo, se recusa a viver gananciosamente, que reconhece que a terra inteira pertence ao Senhor e ao homem também, e que por esta razão só se pode viver a vida sob as condições da lei de Deus. O cristão não tem direito de hipotecar nem a si mesmo, nem o seu futuro, pois pertence a Deus, não a si próprio. Diante desta fé e desse estilo de vida, o poder volta ao homem que tem perdido sua liberdade, e poder por causa da falta de fé e da mente gananciosa, que é a raiz da escravidão por dívida. A origem do verdadeiro poder é sempre a obediência a Deus. Amém? Amém. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? A Bíblia não fala sobre a questão de quando podemos dever uma soma em dinheiro. Em minha opinião, é possível dever um financiamento de casa ou de negócio. Creio que essa possível dívida ou um crediário de financiamento seja permitido apenas dentro dos seguintes critérios. Primeiro, o item negociado é uma vantagem com o potencial de se valorizar ou produzir uma renda. Segundo, o valor do item equipara-se ou excede a quantia financiada para ele. Terceiro, a dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva no orçamento. Ok? Deixa eu lhe dar um exemplo de como o financiamento de uma casa pode preencher os requisitos. Historicamente, nós sabemos que imóveis têm uma valorização razoável no nosso país. Toda a nossa região, todo o Brasil. Em umas regiões valorizam mais, outras menos, mas todo imóvel em todo o território nacional ele tem valorização. Isso seria ou alcançaria o primeiro critério. Eu estou adquirindo algo a crediário, mas ele está sofrendo um aumento na valorização. Então, isso enquadraria no primeiro critério. Em segundo lugar, se você investir uma quantia razoável no sinal, pode ser possível vender a casa por um preço no mínimo suficiente para cobrir o financiamento, o que preenche o segundo requisito. E por último, a prestação mensal da casa não deve ser alta demais dentro do orçamento doméstico. Amém? Se você satisfaz todos os critérios e de fato contrair alguma dívida sensata, um crediário ou um empréstimo, espero que estabeleça imediatamente o objetivo de eliminar até mesmo essa dívida da sua vida. Amém? Você não pode passar a vida inteira comprando em crediário. Você não pode passar a vida inteira fazendo financiamento. Financiamento em crediário é
quando esses três requisitos, ou a compra, aquilo que você vai adquirir, enquadra nesses três requisitos. É algo que valoriza, é algo que eu posso me desfazer dele e me livrar da dívida, ou é algo que não vai me trazer tensão, pressão no meu orçamento. Amém? Amém. Porque tem pessoas que não devem, mas eles têm uma pia de carneiro em casa. Outro chega com um carro e precisa de dois espaços na garagem e tem um carro só. Por quê, pastor? Um ele coloca o carro, no outro ele coloca o carneiro, que é quase o tamanho do carro, e diz que foi Deus que abençoou. Comprou um carro em 72 parcelas e foi Deus que abençoou. Ele abençoou no dia que você pagar a última parcela. Não sai de glória a Deus quando eu prego. Por que não sai? Porque a maioria está com um monte de carneiro em casa, né? Você sabe, eu tenho um carneiro em casa que eu pago com satisfação? É o Pax. Todo mês eu pago. Vai sepultar eu, meus filhos, minha esposa, meus pais, meus sogros. Ainda tem mais parente que ainda vai tudo junto. Mas só você paga todo mundo. Já está pago o cachorro. Porque quem vem já sai devendo 30 mil. Se eu tirei no começo, nós estudamos. Então eu não quero aqui ir e deixar alguma conta para ninguém. O pãozinho, o cafezinho, por favor, você que for no meu velório, se é que eu não enterrar você, por favor, né? Não vai comer, achar que eu tenho que deixar pãozinho e café para você ainda, né? Nós é amigo aqui, né? Pelo amor de Deus, né? O cafezinho e o café e o pãozinho só conta. E não vai embora do velório cedo. Fique lá até se despedir, tchau. Né? Não sabemos se o mercado manterá os valores atuais. Além disso, a perda de um trabalho pode interromper sua renda, pode acontecer um acidente, um incidente, tantas coisas podem ocorrer, e então você pode até terminar devendo, que não é o nosso desejo. Nós estamos lutando para sairmos da dívida. Amém? Amém. Quais as consequências das dívidas? Vejamos pelo menos duas. Desmoralizante. A prática de conseguir dinheiro emprestado para atender alguma necessidade urgente, sem fazer cálculo para liquidar dívida, ainda que seja muito comum, é desmoralizante. Quem não tem nome, não tem moral. E tem muita gente operando no mundo espiritual, sinais, maravilhas, pregando, dirigindo igreja. Por que acontece, pastor? Porque é no nome de Jesus que ele está fazendo. Porque se dependesse do dele, ele não dá conta de construir um banheiro. E quem usa o nome de Jesus e o dele não vale nada, está usando de Jesus como um impostor. Vou repetir. Quem usa o nome de Jesus e o nome próprio dele não vale nada, ele está usando indevidamente o nome de Jesus. Ele é um impostor. Porque para ratificar o seu nome, você usa de Jesus. E para ratificar o nome de Jesus, você valoriza o seu. Porque se você não valoriza o seu, você está usando de Jesus por ganância, por poder, por posição. Mas se você preza pelo seu, você pode ficar tranquilo que o de Jesus vai fazer o seu prosperar. Amém? Amém? Se propõe no coração da honra ao meu nome. Mas como você dá honra ao nome de Jesus e não dá ao seu? É o candidato que se candidatou, mas não votou nele próprio. Quem não vota em si próprio não merece voto dele. O candidato que vota tem que votar em si mesmo. Então, se você não preza pelo seu nome, você é um impostor usando o nome de Jesus. Amém? Amém. E ele diz: não tomarás o meu santo nome em vão. Tem gente que acha que tomar o nome de Deus em vão é vir uma barata e dizer: ai meu Deus! Não, isso é frescura. Ainda mais se for um homem que gritar por causa da barata. Aí é mais frescura ainda.
isso é palavra fútil, isso é palavra vã. Mas você não honrar o seu nome e usar o de Jesus, você está tomando o nome de Deus em vão. Porque antes de você ser usado por Deus, você tem que ser aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Quem não tem nome, irmão, não está aprovado. Quem maneja bem a palavra da verdade e não tem de que se envergonhar. Tem muita gente expulsando demônio por ele enfermo, mas está na mídia e o seu nome também está na mídia sujo, furando divisa, pondo dinheiro na cueca, não pagando os contratos de televisão e assim por diante. Antes de ser usado por Deus, deseje ser aprovado por Ele. Por quê, pastor? Ser usado por Deus não tem mérito algum. Está terminando de falar, sou usado por Deus, o mérito é dele, você é apenas uma ferramenta. E ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, mas eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu curei enfermo no teu nome. Ele disse: mas você não tinha nome, você fez no meu. Você é um impostor, você é um maldito, você não era aprovado. A coisa vai ficando apertada. É desmoralizante viver contigo. O Senhor Jesus deseja que todos os que creem na verdade se convertam dessas práticas enganosas. Amém? Amém. Diga: eu vivi no engano da dívida até hoje. Mas de hoje em diante, eu vou vencer. Eu vou vencer. Amém? Quais mais consequências a dívida traz? A dívida debilita a fé. Ninguém deveria permitir-se incorrer em dificuldades financeiras, pois por esse fato sua fé será debilitada e tenderá ao desânimo. Tenderá ao desânimo. Quantas pessoas que desanimou da fé depois que entrou numa complicação? Quer um exemplo? Dentro da igreja, um tem um comércio, o outro é o cliente, ficou devendo para o comerciante, agora não vem mais na igreja porque o comerciante está na mesma igreja, debilitou da fé. Eu estou dizendo aqui que eu sou pastor aqui há 11 anos, fez o trabalho, trabalhou para o irmão, serviu o irmão, seja na construção ou em qualquer outra área, e o irmão que foi servido não paga. Um vai ter que sair da igreja, porque agora está um bicudo, e você nunca vai ver dois bicudos se beijar. Você está entendendo onde eu estou chegando? Tem consequência a dívida, pastor? Tem. Ela é desmoralizante e ela debilita a fé. Vamos seguir. Como se libertar das dívidas? Reduzir as despesas. Necessitar de eliminar vossas despesas e procurar suprir essa deficiência em vosso caráter. Ter domínio próprio. Estar determinado a nunca mais tornar a incorrer em dívida. Negai-vos ante mil coisas a incorrer em débito. Fazer plano com Deus e economizar. Fazer com Deus um solene concerto de que sua bênção, de que por sua bênção pagará as suas dívidas. E então não deverás a ninguém coisa alguma, ainda que tenha de viver a sopa e pão. Amém. Pastor, você pegou pesado. O escritor aos Hebreus diz ainda: você não lutou até dar no sangue contra o pecado. Como eu posso me libertar, pastor, das dívidas? Cuida dos cêntimos. Isso é um ditado. Cuidar dos centavos e os dólares cuidarão de si próprio. Sacrificar os gastos, privar o gosto, ou melhor, santificar os gostos, privar o gosto, a indulgência do apetite, economizai os vossos centavos e pagai as vossas dívidas. Amém. Você está comendo pizza todo final de semana,
Mas você esqueceu de pagar o padeiro, o leiteiro, o açougueiro. Você terá que fazer um sacrifício, reduzir seus apetites, uma indulgência no apetite. Pastor, Deus vai me abençoar, eu vou continuar comendo bem. Ei, a minha Bíblia diz: imitai os vossos pastores. Foi assim que eu venci a dívida. Eu não escrevi isso aqui copiando da vida dos outros, não. E ontem vocês ouviram o pastor Siqueira contar uma coisa que eu nunca tinha contado aqui, que eu já passei escassez, mas Deus colocou sua mão sobre a minha vida no dia que eu decidi jejuar, e cheguei a jejuar 12 dias com água, e minha esposa 10 dias, só nossos filhos comiam, senão a comida acabava no final do mês, e eu teria que ir no mercado comprar fiado. Mas chegou um tempo em que eu pude ir no mercado e comprar, e pagar, e levar para casa, e comer o que ele estava pago. Amém? Como eu posso me libertar das dívidas? Isso aqui é maravilhoso, esse conselho. Levanta cedo, levanta pela manhã, mesmo que as estrelas ainda não saíram, ainda estão brilhando. Se for necessário, planeja alguma coisa e vai realizar. Mas eu não estou conseguindo emprego. Emprego ninguém tem para dar. Se você quiser serviço, eu sei onde tem. Mas o preguiçoso sai e diz que não encontra um trabalho. Mas eu não conheço ninguém, você também não conhece, que bateu em 100 portas e não encontrou um emprego ou um trabalho. Conhece? Eu conheço quem não saiu de casa. Está difícil, não tem jeito, está ruim de serviço aqui na cidade. Esses dias eu mandei uma nota, não sei se o moço é daqui, se for não me respondeu, mas foi postado na rede social, no Facebook, o moço dizendo: eu pego terrenos para limpar. E eu fui e disse: se você for de Primavera do Leste, eu não vou mais passar veneno para secar o capim dos terrenos que eu tenho. Eu quero com prazer empreitar para você limpar. E se ele me pedir 100, eu dou 200. O senhor é louco, pastor? Eu dou para o lixeiro que passa na porta da minha casa constantemente. Agora não estou podendo dar toda vez, porque eu morava aqui no Centro-Leste e o lixeiro passava uma vez por semana. Eu dava 30, 50, 100. Maravilhoso, né? Agora eu mudei de setor e a corrupção é tão terrível que no meu setor tem dia que o lixeiro passa 3 vezes por dia. Aí também não, né? Deixa o município pagar o salário dele. Se eu começar a dar todo dia que ele passar uma ajuda, eu vou sustentar ele, né? Eu comecei a desconfiar que eles estavam passando demais lá na porta de casa. Era por causa da oferta. Você entendeu? Você pode até fazer o lixeiro passar lá mais de uma vez por semana. E por que você dá oferta para o lixeiro, pastor? É porque eu jamais quero estar no lugar dele. Eu já ganho, pastor, para isso. Irmão, aprenda a dar o troco para o frentista do posto. Aprenda a não pegar o troco de quem é menor que você. Amém? Porque a graça está em dar e não em receber. Não, ele devia me ajudar. Ei, você está querendo a posição de escravo, eu quero a posição de Senhor. Amém? Amém? Diz que o moço estava na porta de um palácio e o rei ia sair, e ele estava lá sentado em cima de uma pedra esperando o rei sair. Quando o rei estava passando na sua carruagem, ele infringiu uma lei, aproximou-se do rei e disse: rei, me dê alguma coisa, por favor. E o rei disse: se você tiver alguma coisa a me dar, eu lhe darei alguma coisa. E o moço, querendo expressar que era tão decepcionado, abaixou-se no chão, desceu-se da pedra que ele estava sentado, que era uma grande pedra, foi até entre as pedras pequenas e catou uma pequena pedra e disse para o rei: o que eu posso lhe dar é isso. O rei pegou a pedra, colocou em seu embornal e retirou uma pepita de ouro
do tamanho da pedra e devolveu ao mendigo. Você não entendeu. Se tivesse dado a pedra maior, Pegar a pedra maior, poderia ganhar. Ele estava sentado em cima de uma grande pedra e o rei lhe pediu: o que você pode me dar? Ele, por estar no estado de miséria, vencido pela ganância, só achando que bom é receber, desceu da pedra e pegou uma pequenininha. Se ele tivesse entregado a grande, por isso a Bíblia nos afirma: melhor é dar do que? A armadilha das dívidas piora com o fato de que, uma vez que caímos nela, parece-nos impossível livrarmos dela. O devedor que utiliza o dinheiro de Deus, dízimos, primícias e ofertas, para pagar suas dívidas, acha-se cada vez mais enredado nelas. Preste atenção: não dever nada a ninguém e não dever a Deus. Alguns não se têm erguido e unido no plano da beneficência sistemática, desculpando-se de não estarem livres de dívidas. Alega que primeiro a ninguém deve ficar devendo coisa alguma, conforme Romanos 13:8. Mas o fato de terem dívidas não os excusa. Vire que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguns são conscienciosos quanto a não dever coisa alguma a ninguém e pensa que Deus nada pode exigir deles enquanto todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que se engana. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence, devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívida devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante a Deus. Amém? Amém. O que estou querendo dizer com esse texto, pastor? Eu quis dizer que tem pessoas que deixam de ser fiel a Deus, dizendo que primeiro eu vou pagar o que eu devo, depois eu vou fazer uma aliança com Deus. Você está enganado. De tudo que chegar na sua mão, ainda que você tenha que pagar a dívida, uma parte que chegou na sua mão é de Deus e você precisa devolver a Deus. E enquanto você estiver devendo a Deus, não espere que você vai vencer a dívida lá fora. Porque o que você faz no espiritual reflete no natural. Amém? Amém? Estou devendo no comércio. Vá se humilhar ao comércio, ao comerciante, e honre a Deus primeiro. Amém? Porque Deus é capaz de ajudar você a sair desta vergonha. Amém? Não enterre o seu dinheiro em posses temporais. Quantas pessoas que se preocupam em possuir coisas, ao invés de honrar e investir no reino de Deus, investir em pessoas, investir em vidas, tudo que ele possui, ele investe em coisas temporais. Não trouxemos nada e nada vamos levar. E também, tributos atrasados é dívida para com Deus. Amém? Então, os seus tributos, seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, jamais você deve atrasar. Se atrasar com o homem te traz, te desmoraliza, você imagina se você estiver atrasado com Deus. Amém? Como nos livrar das dívidas? Por favor, meu filho, segue aí para frente. Vamos seguir mais rápido. Primeiro, diga comigo: ore. Como eu posso me livrar das dívidas? Primeiro ponto: orar. Amém? Porque o recurso não está no homem, o recurso não está nas instituições financeiras. Se estivesse, você não estava devendo. Você já recorreu aos homens, você já recorreu às instituições e você está devendo. Então vamos ser coerentes. Não é a próxima instituição e nem o próximo homem que eu encontrar que vai resolver o meu problema. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Diga o primeiro ponto. E o primeiro mandamento. Para me sair da dívida. Falar com Deus. Diga para Deus quem você é, o que você sente e o que você quer. Converse com Deus. Uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes.
diante de Deus. Mas não adianta falar com Deus e continuar na prática. Errado. Propõe no seu coração: eu encerro hoje essa situação. Eu não vou fazer mais nenhuma manobra. Eu não vou quebrar mais nenhum princípio. Eu não vou fazer mais nenhuma vez do meu jeito. Ainda que eu passe a sopa e pão. Mas eu vou buscar o meu recurso em Deus. Diga o primeiro mandamento: orar. Eliseu é procurado por uma mulher e ela disse: vá para casa, pega vasilhas emprestadas, pega os teus filhos, entre para dentro de casa e comece a derramar o azeite nas vasilhas. Chegou uma hora que ela disse: traga mais vasilhas, e os filhos disseram: acabou as vasilhas. Então o azeite secou. Ei, vasilhas que se enchem com azeite são pessoas. Ore, mas ore pelos outros também. Não se preocupe só com você, com o seu egoísmo. Porque se você orar só com você, em 5 minutos você já fez sua obrigação. Mas lembre que não é só você, na sua família, na sua igreja, na sua casa, entre os seus parentes, que precisa também ser livre. Amém? Amém. Quando você encher a sua vasilha o suficiente e ainda ajudar outros, você vai ver que você já está livre desta corrente chamada dívida. Amém. Amém? Segundo, vou passar um pouquinho. Segundo, estabeleça um orçamento por escrito. Em minha experiência, poucas pessoas fazem um orçamento por escrito. Pode até ter cuidadosamente guardado numa gaveta, mas não o tem usado. Um orçamento escrito ajuda você a planejar para o futuro e analisar seus padrões de gastos, para ver quais você poderá cortar. O orçamento por escrito é um freio eficaz no impulso de gastar. Amém? Amém. Terceiro, relacione todos os seus bens. Faça uma lista de tudo que você possui. Tudo: casa, carros, mobília, coisas, objetos, utensílios. Amém? Como disse George Fuchs, sua atitude em relação às coisas determinará seu sucesso no trabalho de se livrar das dívidas. Não pense no quanto estará perdendo ou no quanto pagou pelo item que estiver vendendo. Depois de você fazer uma lista, avaliar o que você tem, observe o que você pode se desfazer para que você possa quitar suas dívidas. Pense no quanto você estará ganhando, que poderá ser aplicado na diminuição imediata de sua dívida. Amém? Tem pessoas, eu continuo dizendo que a maioria das pessoas que devem tem com que pagar, mas o orgulho não deixa as pessoas se desfazerem de seus bens. Até do objeto que está devendo. Já usou o carro 10 anos e já está devendo a metade? Ei, entrega esse carro pela dívida que você tem. E o que eu paguei, pastor? Você não usou? Fica pelo que você usou. Sai da dívida. Sai da maldição. Sai da derrota. Sai dessa prisão. Você vai ver que a sua vida vai ser outra. Amém? Quarto, relacione seus compromissos. Tudo que você deve. Muitas pessoas, em particular as que devem muito dinheiro, não sabem com precisão quanto devem. No entanto, você deve relacionar suas dívidas para ter uma ideia exata de sua atual situação financeira. Precisa relacionar também os juros que seus credores estão cobrando por cada dívida. Ao relacionar os juros em sua lista de dívidas, descobrirá que os custos de crédito variam muito. Relacionar suas dívidas vai ajudá-lo a estabelecer uma prioridade na redução da dívida. Amém? Quinto, estabeleça um programa de adiantamento de pagamento para cada credor. Livrar-se das dívidas pode parecer entediante, mas é absolutamente necessário seguir esses passos. Ninguém jamais conseguirá livrar-se de dívidas por acidente. Todos precisamos de um programa de pagamento sistemático por escrito para alcançar o objetivo do dia D.
Diga comigo, dia D. Dia sem dívida. Para muitos dias, esse dia será o grande e terrível dia do Senhor. A maior libertação da maioria dos cristãos não foi o dia que ele aceitou Jesus, foi o dia que ele deixou de dever. Por quê? Porque ele tem mais tempo debaixo da escravidão da dívida do que da escravidão do pecado. Só que não se esqueça, dever também é um pecado. Depois que você fizer os pagamentos mensais, escreva a quantia paga e compute o saldo devedor. Isso dará a você um senso de realização. Estou avançando, estou vencendo. Amém? Será possível visualizar a diminuição do saldo devedor, o que será um incentivo para persistir no seu plano. Se você está afundado nas dívidas ou devendo pagamentos atrasados, uma boa ideia seria enviar aos credores uma cópia do seu programa de pagamento. Antes que eu termine aqui, deixa eu te dar um testemunho. Aqui na igreja eu tenho várias pessoas que pagaram contas com 50% e outros com 30%. Vou repetir. Eu tenho vários testemunhos aqui de que pegaram esses 10 mandamentos aqui, que eu entreguei por escrito para eles, expliquei, e que eles pagaram dívidas com 30% do valor da dívida, outros com 50%. Não teve uma pessoa que usou esses passos que pagou o valorizado da dívida. Todos foram comuns. Amém? Um dia eu dei um conselho ao Ribamar, que devia 24 mil reais na cidade. O Ribamar, aqui da igreja. Ele pegou isso aqui. Eu estudei com ele e ele saiu. Ele pagou 24 com 12, sem nenhum real